Eu sou a Andréia. Eu sou a Elizabeth. Eu sou a Areta. E eu sou a Renata. Nós somos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a mais uma EBD, lição 12, a bendita esperança, que é a marca do cristão. Você que nos visita, coloca seu nome aí no chat, diga de onde você é, compartilhe o link e não esqueça de deixar o seu like. Amém? E para começar a nossa aula, nós não poderíamos começar de forma melhor do que orando. Elizabeth, pode orar para nós? Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais esta aula, por mais esta lição da nossa escola bíblica dominical, que o Senhor venha falar conosco, Pai, diante deste assunto que é tão precioso, Pai, e oportuno para este tempo. Ó Pai, usa-nos, ó Pai, para que possamos esclarecer de forma, Senhor, bendita lá para os nossos telespectadores, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Eu sou o Gênesis. E eu sou Patrícia. Nós vamos ler a lição 12, né? A bendita esperança, a marca do cristão. O nosso textual está escrito assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Timóteo 2,13. A nossa verdade prática é: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Leitura bíblica em classe está em Romanos 8, 18 e 25. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém. Voltamos para a nossa aula. Amém! E nós vamos hoje com uma lição super especial, cheia de surpresas. E para introduzir o nosso assunto, nós vamos agora ver uma definição rápida do que é esperança, que no caso é um substantivo feminino, que traz um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É uma expectativa, né, irmãos? Uma espera, um aguardo. Então, cada vez que nós temos um cristão novo convertido, alguém que nasceu de novo, esse cristão é convocado a uma vida de esperança. Essa esperança se torna a força motriz daquilo que vai fazer esse cristão perseverar na caminhada. Porque é isso que nos propõe o nosso Salvador, certo? Então, a esperança cristã, ela é a expectativa daquilo que não se vê. É uma consequência do novo nascimento. A certeza que arde no nosso coração de que aquilo que nos aguarda é maior e não se pode comparar às aflições naturais. A esperança se apresenta como um fio condutor das Escrituras, porque desde Gênesis a Apocalipse é ela quem mantém viva a chama daquele que serve ao Senhor. Em Gênesis, nós vemos em Gênesis 3,15, a promessa de que a serpente seria esmagada e o sacrifício de Jesus que foi programado para dar vida a todo o que crê. Em Apocalipse 12, de 9 a 10,
mostra o cumprimento dessa promessa com a derrocada final de Satanás. E essa esperança traz firmeza e solidez em tempo de grandes incertezas. E aí, Renata, essa bem-aventurança foi algo muito aguardado sempre em toda a história da igreja, com muita expectativa, e a Renata vai discorrer um pouco sobre esse assunto para nós. É verdade, Areta. Nós estamos aqui no estúdio com os corações Glória a ardendo Deus. ao falar desse Amém. tema. Eu não sei você que me ouve aí onde você está, como está o seu coração, mas ao falar da grande esperança que os salvos de todos os tempos aguardam, e isso que é a âncora da nossa alma, realmente os corações se enchem de esperança nessa manhã, como a Areta muito bem definiu aqui esperança. E é muito interessante falar que o assunto da bem-aventurança, da esperança cristã, ele se adequa e ele alcança contornos muito mais gloriosos dentro de uma visão pré-tribulacionista, que é a visão que a nossa denominação, as Assembleias de Deus em todo o mundo e a grande maioria dos pentecostais adotam. É importante salientar que desde Agostinho que a igreja oficial condenou ou deixou à margem a visão milenista para aderir à visão amilenista. E nessa visão cria-se, né, ou cresce ainda para aqueles que assim defendem, que os 1000 anos lá do fim dos tempos não são literais. Nessa época, então, se levantou um grande antissemitismo, as pessoas quase não liam o Velho Testamento, rejeitavam ali a ideia das promessas para os judeus, até que no século XVII, com aí a versão da Bíblia de Genebra e da Bíblia do rei Tiago, muitos puritanos voltaram a fazer uma leitura velho-testamentária e começaram a perceber que haviam promessas na Bíblia que se dirigiam especificamente não só à igreja, os gentios, à igreja espiritual, mas, sobretudo, a Israel físico, Israel nação. Havia um relógio de Deus, daí o dispensacionalismo, né, que é a doutrina que nós também defendemos, que entendia que havia tempos de cumprimento, profecias específicas no relógio de Deus para se cumprir em Israel nação. Ao perceber isso, eles começaram então a se debruçar, se aprofundar e viram que havia duas vindas. Uma vinda do arrebatamento aí para a igreja de Cristo, para os gentios, e uma vinda profética lá no fim dos tempos, quando ele vai descer para os judeus que vão clamar. Isso tudo depois, então, no século XVIII, vai trazer toda uma esperança, vai haver uma volta ao pré-tribulacionismo, as pessoas vão passar a crer que a iminência da volta de Jesus é real, que ele pode voltar exatamente agora, e esse sentimento do pré-tribulacionismo, que é filho do dispensacionalismo, ele vai acender a fé dos nossos irmãos nesse tempo. E eu digo que o dispensacionalismo foi a grande arma que Deus usou para que as teorias liberais, do jeito que estavam afluindo, não matassem literalmente a fé da igreja da época. A igreja não morreu, porque Deus trouxe de volta aí dos pais da igreja, desde lá de Efraim o Sírio, no século III, já defendia o pré-tribulacionismo. E ele vai andar à margem da história até ali final do século XVII, e no final do século XVIII ele volta à tona, a igreja vai, principalmente com o nascimento aí do pentecostalismo, a Rua Azusa é fruto do pré-tribulacionismo, porque com a pregação ardente de que não é que ele vai voltar, é que ele pode voltar agora. É que há uma vinda silenciosa, cujos sinais já estão sendo dados. Então, não aqueles sinais evidentes da segunda vinda, mas que há um arrebatamento. Isso levou a igreja a viver um nível de santidade que trouxe essa esperança, não só como a expectativa de que é certo os dias vindouros que a Bíblia diz, mas que eu preciso estar preparado. Isso moveu a igreja. Isso atraiu a igreja para a urgência de buscar os dons espirituais, de se santificar. Então, você que está ouvindo a gente falar da vinda de Jesus, nós estamos falando dentro de uma visão dispensacionalista, milenista e de uma visão pré-tribulacionista, que crê que Jesus pode voltar exatamente agora. Enquanto nós estamos falando aqui, esses estúdios podem ficar vazios, aí as cadeiras, e você ser arrebatado. E para aqueles que já foram, também morreram crendo na promessa. A Hebreus diz, Hebreus 11, que eles abraçaram a promessa de longe. Eles creram que havia uma cidade que estava sendo construída, que não era na terra, a base, era no céu. Havia um artífice, um arquiteto, que é Deus, construindo um lar para eles. Então, todos os servos de Deus que passaram nessa vida morreram acreditando nessa bem-aventurança que nós vamos falar aqui hoje, nessa manhã. Então, a gente pode
concluir, né, irmã Renata, que Deus teve que se movimentar também nesse meio teológico, nesse meio de entendimento da palavra de Deus, para que pudesse manter a fé viva, né? Perfeito, Porque Anitta. a gente tem hoje em dia várias correntes que dizem coisas diferentes, correntes, inclusive, que a gente tem estudado bastante sobre o cessacionismo, né? Que não crê mais nos dons espirituais. E essas correntes teológicas diferentes, elas também podem minar a nossa esperança, Exatamente. minar a fé do cristão. Então, nós temos que ficar atentos, né, irmã Andréia? E Exatamente. para que isso não aconteça conosco. E a partir disso, a gente vê hoje uma invasão na mente dos cristãos, onde vive-se hoje sem a esperança do porvir, achando-se que está longe a volta de Cristo, ou até mesmo alguns achando que nós estamos aqui apenas existindo. Perderam a sua fé. Perderam a sua esperança. No meio do caminho, se perderam em diversas situações, por diversas situações. Hoje o mundo está sendo tomado por doenças emocionais, doenças espirituais, sobretudo. Hoje nada se pode falar, se abala o emocional, as pessoas estão muito sensíveis. Então, hoje, tudo está sendo baseado para que nós percamos a esperança real da vinda de Cristo, a esperança real de que Ele virá. Ele nos prometeu, há uma promessa, e essa promessa irá se cumprir, está escrito. E vou ler aqui para os irmãos João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Essa promessa é para aqueles que vão firmar a sua fé, a sua esperança na vinda de Cristo até o fim. Aleluia. Não vão abandonar essa esperança de que Cristo virá e levará a sua igreja. Há uma promessa, irmãos, e nós não podemos desanimar no meio do caminho. São difíceis, são dias difíceis. Estamos vivendo, sim, dias difíceis, mas nós temos que estar firmados na rocha. Nós temos que estar firmados na palavra. A Amém. nossa esperança está escrito na palavra. Amém. Irmãos, há uma morada, um lugar preparado para nós. Amém, Jesus. Irmãos, nós não podemos existir. Verdade. Irmãos, nesse lugar, a palavra diz que as ruas são de ouro. Glória Aleluia. a Deus. O mar é de cristal. Amém. Lá não haverá dor. Lá não haverá sofrimento. Não desista de crer nessa esperança. Não importa o que você estiver passando. Não deixe nada, nem ninguém abalar a sua fé. Amém. Vamos Amém. permanecer firmes até o final. E Amém. em Hebreus, deixando um versículo aqui, né, do que a irmã Andréia falou, Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E a nossa fé está embasada na palavra de Deus, né? Então, a Bíblia ela traz todo o conteúdo do passado, do presente e do futuro, né? Então, hoje nós estamos resgatando essa esperança, né, que muitos já perderam. Mas nós estamos aqui baseados na palavra de Deus, fundamentados, né, naquilo que a história trouxe para nós. É verdade. Né? Então, nós precisamos hoje resgatar essa esperança, que é uma marca
do cristão. Exatamente. Isso é tão verdade, né, Elizabeth, que nós estamos vivendo o tempo ou chamado século da desesperança. É verdade. Falar isso num tempo em que o mundo caminha para o cumprimento de todas as coisas é muito evidente e até esperado, né, que seja assim, é lógico até. Mas dizer isso no contexto da igreja é uma anomalia. É uma incongruência, porque o crente, nós somos futuristas, nós cremos em todas as promessas de tudo que está por vir. Nós cremos que a história não é cíclica, ela caminha para um fim predito, pré-determinado. Eu gosto muito quando eu leio os evangelhos e eu vejo Jesus dizendo assim, mas quando essas coisas vos sucederem, lembra que eu já te disse tudo antes. Lembra que eu contei tudo como seria, ou seja, o cristão, ele olha para o futuro, ao invés dele ver desesperança, porque o mundo hoje vive refém da ansiedade, que é um cativeiro futurístico, vamos dizer assim, o peso do amanhã, nós deveríamos olhar para o amanhã e ao contrário, ao invés dele nos trazer peso, fadiga, angústia, fobia, ele deveria ser uma fonte de esperança. Porque eu gosto muito da expressão de 1 João 3:2, eu amo o apóstolo João, ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Obviamente somos filhos de Deus, o Espírito que está em nós testifica que somos filhos de Deus, mas ele continua, mas ainda não se manifestou o que seremos. Mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele, Amém. porque assim como ele é, o veremos. Ou seja, hoje eu não sou o que eu vou ser ainda, Areta, você não é, nós não somos, mas em breve, quando o meu Jesus se manifestar, eu também serei semelhante a ele, eu verei como ele é. Veja, é uma coisa que está no futuro, essa promessa nós ainda não vivemos. Todavia, ela precisava ser essa âncora de fato, que nos sustentasse no tempo presente. A despeito de toda a adversidade, isso foi algo que sustentou a igreja em todo o tempo. Então, que nós possamos, né, nessa manhã, refletir se de fato nós estamos olhando para o futuro com esperança. É verdade. Se as escrituras, não é? E essa esperança, ela é neotestamentária e ela está firmada em 5 pilares. Cristo, que é a fonte da nossa esperança, na mensagem da vida eterna, na esperança da ressurreição, na volta de Cristo para nos buscar e na nossa transformação. É nisso que nós cremos. Esta é a nossa esperança. Aleluia. Exatamente. E aí, depois de tantas conclusões que nós chegamos, nós vemos que nós estamos vendo o mundo indo de mal a pior. Mas isso já nos foi dito. Nós já somos sabedores e carregamos conosco uma esperança que foi criada e que nos foi dada pelo nosso Deus. Mas uma pergunta nos vem à mente. Como o ato de cultivar a esperança cristã pode preservar ou afetar positivamente a nossa saúde mental, emocional, frente aos desafios deste século que geram pessoas cada vez mais ansiosas e depressivas? Essa questão vai ser respondida por alguém que é especialista no assunto. Quem e é uma é, hein? surpresa para os irmãos. hein? Vamos Sim. ver? Respondendo à pergunta, como o ato de cultivar a fé cristã pode preservar ou afetar positivamente nossa saúde mental, emocional, frente aos desafios deste século que geram pessoas cada vez mais ansiosas e depressivas? Bom, primeiro nós precisamos entender que a fé, para além de um fruto, de um dom, é também um caminhar e um relacionamento com Deus. Quanto mais eu caminho com Ele, quanto mais eu ouço a sua voz, quanto mais eu tiro um tempo para estar com o Senhor, não é perder tempo, é quanto mais eu ganho tempo estando com Deus, maior é a fé que eu estou produzindo em mim e também para caminhar nessa terra, nesse século tão difícil que nós estamos vivendo. Então, o hábito de cultivar a fé cristã ajuda-nos a superar dias difíceis, porque nós começamos a entender que as promessas de Deus não são somente para esse tempo, mas também para a era vindoura. As promessas de Deus não cabem somente nessa vida, existem muitas promessas para além desta vida também, e isso constrói em nosso cérebro uma saúde mental e emocional. E quando a gente percebe que nós não estamos caminhando sozinhos, mas nós estamos cercados por outras pessoas que caminham com a mesma esperança, com a mesma fé, isso também é um fator protetivo, porque nós começamos a construir a certeza que caminhando sozinhos, caminhando juntos e não sozinhos, nós podemos superar as angústias, as depressões e os problemas da vida. Tem um cientista chamado Andrew Newberg,
que ele foi professor da Universidade de Pensilvânia, que ele escreveu um livro, o nome do livro é Como Deus Muda o Seu Cérebro, traduzido em português, né? E ele diz assim: e quanto mais nós pensamos em Deus, quanto mais nós cultivamos a esperança nas promessas de Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais intensamente são alterados os nossos circuitos neurais. E o apóstolo Paulo fala assim, né? Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2:3. O que ele quer dizer é o seguinte: que quando nós pensamos muito negativamente sobre a vida, os nossos circuitos neurais, eles adoecem. E quando nós pensamos mais positivamente, usando a nossa fé, tendo um relacionamento com Deus, mais nós curamos os nossos circuitos neurais. Olha como isso é importante. Então, cristãos que levam a sério o seu relacionamento com Deus, se preocupam com o alimento diário da palavra, em oração, eles possuem um nível mais elevado de fé. Isso está diretamente ligado a indicadores de bem-estar. Maior satisfação de vida, felicidade, afeto positivo, elevada moral. Quer dizer assim, que pessoas que levam a sério o seu relacionamento com Deus, elas não se deixam levar pelas intempéries da vida. Não é sobre o que eu estou passando no momento, mas é sobre a esperança que eu tenho quando eu entendo que o Espírito Santo mora dentro de mim e ele está me direcionando. A esperança nas promessas bíblicas protege quem as possui, né? Como quem cultiva um relacionamento com Deus, diuturno com Deus mesmo, né? É incrível como pessoas que têm um relacionamento mais íntimo com Deus, elas estão mais protegidas de problemas como depressão, como pensamentos de suicídio, como comportamentos de abuso de droga, de álcool. Famílias, por exemplo, onde elas fazem cultos domésticos, onde as pessoas ouvem umas às outras, onde elas se sentam à mesa, onde elas falam sobre Deus, onde a liberdade para Deus caminhar dentro da casa, elas estão muito mais protegidas com relação ao divórcio, com relação a ideologias deste mundo. Por quê? Porque Deus está caminhando dentro dessa casa com as pessoas e elas estão cultivando essa fé cristã que é tão importante. O que a gente precisa entender? Que nós precisamos levar a sério a construção dessa esperança cristã dentro de nós, com uma fé bem sustentada, para que a gente tenha capacidade de resolver as questões que nos aparecem no dia a dia sem achar que Deus não está nos respondendo. Nós precisamos ter capacidade de resiliência, porque isso é a base da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual e da nossa saúde mental. Mas essa resiliência no mundo espiritual só acontece quando eu sei quem Deus é, quando eu sei a quem eu pertenço e quando eu sei qual é a minha morada eterna. Por isso é tão importante cultivar a saúde emocional, a saúde física, a saúde espiritual, mas principalmente cultivar a sua fé em Deus. Deus te abençoe. E o apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas e cartas, de maneira direta ou indireta, ele está tratando da bendita esperança. Seja da esperança da salvação, esperança da justiça, esperança da volta de Jesus, esperança do corpo ser glorificado. E é interessante quando Paulo está escrevendo a igreja de Tessalônica, sobretudo quando ele registra lá no capítulo 4 da sua primeira carta, havia um questionamento. Eles tinham tão vívida a esperança do arrebatamento, por exemplo, que eles achavam que quem morreu, poxa, se eu morrer, eu não vou viver mais esse dia. O apóstolo Paulo precisou dizer: calma, nós que estivermos vivos de maneira nenhuma precederemos aos que morreram. Eles vão ser ressuscitados primeiro ao tocar da trombeta e nós juntos vamos encontrar com eles, vamos ter o corpo transformado. Ou seja, havia tanta vontade que eles achavam assim: poxa, eu morri, perdi. Eu quero viver o grande dia, quando Jesus vai chamar nos ares. Isso era tão maravilhoso, isso gerava neles uma expectativa, uma fé tão abundante que eles pensavam assim: poxa, se eu morrer eu não vou ver esse grande dia. Paulo precisou dizer: calma, os mortos também vão ouvir a trombeta, eles vão preceder a nós, eles vão subir, ou seja, vocês vão chegar juntinho nas nuvens para esse grande dia. Que coisa linda, gente. Então assim, o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, a esperança, ela está do início ao fim. Aliás, toda a Bíblia, né, ela é cheia de esperança, ela é o livro do amanhã, ela diz porquê do seu hoje e mostra para onde você deve caminhar. A Bíblia é um livro cheio de esperança.
O evangelho é a maior mensagem de esperança. Glória a Deus. O evangelho é as boas novas. E a maior boa nova é, o pastor Gideon pregou há poucos dias na sua mensagem, ele citou um autor em que ele dizia, né, que nós não precisamos, o mundo não precisa de cientista, não precisa de grandes mestres, eruditos. O mundo, pela sua epidemia do pecado, pelo seu estado caído, ele precisa de um salvador. E foi isso que Deus ofereceu. A mensagem, a boa nova do evangelho é que homens e mulheres mortos em seus pecados e delitos, um povo que jazia em trevas, encontrou a luz. Amém. Jesus Aleluia. Cristo veio e ele é a luz. Isso é tão certo que quando João está escrevendo, ele vai dizer que a sentença que nos condenará será essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, Jesus é o divisor de águas. Assim como a história antes e depois de Cristo, a minha, a sua vida se divide antes e depois. Só tem essa esperança que o apóstolo Paulo vai falar do início ao fim, de vários momentos, quem tem Jesus, quem recebeu Amém. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E Deus é o autor da nossa esperança, irmãos. Ele é quem garantiu a salvação e fez a promessa dessa salvação por Jesus Cristo, como a irmã Renata bem colocou, que é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus nos garantiu o perdão dos nossos pecados. Ele garantiu a restauração da nossa comunhão, que foi perdida no pecado original do Éden. Então, você que está nessa manhã, às vezes com o seu coração desesperançoso, talvez pensando que está longe da graça de Deus, há graça de Deus para você nesse dia. Amém. A graça de Deus disponível da palavra do Senhor, do trono de Deus. Ele te salvou, ele nos salvou e ele garante essa salvação por meio da sua palavra. Todas as religiões que nós vemos, elas não têm certeza de si mesma. A Bíblia é a única que garante uma certeza. É a única que refere-se a si mesma no artigo definido: o caminho, a verdade, a vida é a palavra de Deus. Por isso que tantas outras religiões se opõem à religião verdadeira, que é o cristianismo, que é seguir a Cristo, porque é o único que clama ser a verdade. E Deus não pode mentir, porque ele não é homem para que minta. Ele é fiel a si mesmo. Então, creia nessa verdade, na verdade das Escrituras, na verdade que manteve homens e mulheres que deram as suas próprias vidas para que essa palavra pudesse permanecer até hoje. Nós vemos aí uma igreja que foi perseguida desde o seu início, que homens e mulheres tiveram que perder suas vidas com circunstâncias terríveis, mortes absurdas, que hoje seriam consideradas crimes de hediondos, né? Mas nós vemos ali que Deus manteve a esperança viva. Amém, A Jesus. igreja, ela não sucumbiu perante as tentações. Ela não sucumbiu perante as perseguições. E ela continua crescendo. Ela continua crescendo. Por que que cresce? Porque tantas religiões já nasceram, já morreram. Tantas crenças já aconteceram. Tantos profetas se levantaram e já passaram. Mas só a palavra de Deus permanece para sempre. Amém. E essa esperança Deus garante que ninguém nos roubará. Porque é Ele quem nos guarda. É Ele quem coloca no nosso coração. Amém? Glória Amém. a Deus. E Glória a a própria Deus. palavra de Deus, né? Ela confirma isso tudo. Romanos 15:4 diz: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. É forte, né? É muito Glória a forte. Deus. E retenhamos firme essa esperança, porque fiel é o que prometeu. Né? Então, essa fé, nós precisamos crer nessa palavra, que é a verdade, que existe essa esperança futura, né? Que nós estamos aguardando, que é a vinda do Senhor Jesus, né? O arrebatamento da igreja. Amém. É muito Glória forte, a Deus. gente. Isso, o Aleluia. nosso coração enche de alegria de falar do porvir. Meu Deus, dá vontade de fechar aqui e começar o culto, né? Eita, De glória. tão forte que é a presença do Senhor aqui. É porque isso, muitas vezes, pode soar abstrato demais, né? Muito teórico, Porque né? é muito teórico e
E muitos, né, consideram os cristãos, os crentes são loucos em pensar dessa forma. Exatamente. Mas se Sim. nós não tivermos essa esperança, o que seríamos de nós? Como, né, foi falado, o índice das pesquisas, né, das ansiedades, das depressões, porque essa esperança já está sumindo, né, está se esvaindo. Mas nós temos que reter firmes esta esperança. E Jesus, quando olhou para o fim, né, no seu discurso, já para o final, ele estava dizendo que haverá fé na terra porventura quando vier o fim do homem? Porque essa bendita esperança, ela só é apossada pela fé. E principalmente num tempo em que a igreja sempre sofreu as dores de Cristo, carregou os fardos de Cristo aqui, perseguida, sofrida, uma igreja afligida, ela trouxe à memória as palavras que Jesus deixou registrado, que a Bíblia deixou registrado. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos, ele vai dizer com muita certeza e propriedade, porque eu já resolvi para mim, eu tenho por certo, por resolvido, não há sombra de dúvida, de que o que eu estou sofrendo agora, as presentes aflições, e quem está falando entendia de aflição. Não houve alguém registrado que sofreu tanta perseguição como sofreu o apóstolo Paulo. Além do martírio final, a vida dele foi marcada por perseguições e muitas dores, fugindo o tempo todo, sendo perseguido pelos de dentro, pelos de fora. Ou seja, e ele está dizendo aqui, tudo que eu estou passando, o que você possa estar passando, não é para se comparar, não é da estirpe, não é páreo para se comparar com a glória. Interessante que essa construção de Romanos 8 aqui, ela é cheia de antagonismo, ela é cheia de incongruência, mas que no final das contas se completam. É aflição com glória. É presente de dor com futuro regozijante. Mas ele está dizendo aqui, o que você está passando agora, meu irmão, talvez você que me ouve nessa manhã diga, Renata, está tão difícil, mas é essa promessa de que há uma glória que há de ser revelada que nem se pode comparar. O nível dela não se compara. Para cada nível de dor que nós estamos vivendo, haverá um nível de abundância de glória que nós não fazemos noção. Mas quem viveu está dizendo, quem subiu ao terceiro céu está dizendo aqui, não compara, não. Glória. Tá difícil, mas continua. E o final, né, quando lá em Romanos, no capítulo 8, verso 24, vai dizer assim, ó, porque em esperança somos salvos, e a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, então com paciência esperamos. Ou seja, eu estou aguardando algo que eu ainda não vi. É por isso que é esperança. Então a fé se apropria disso. Que nós essa manhã o nosso coração possa trazer de volta. Glória nos a Deus. trazer para o caminho. Aleluia. Porque o céu, meu amado, minha amada, não é um depósito de mortos. Eu estava falando isso com uma pessoa esse dia. Achou que morreu, tá no céu. O céu é um lugar para quem sonhou, para quem lutou, para quem caminhou, para quem acreditou, para quem suportou, renunciou para estar lá. Céu não é um lugar casuístico. Céu é um espaço geográfico real que existe para aqueles que amaram a Jesus, que acreditaram nessa palavra e guardaram essa bem-aventurança, essa promessa. Então que você nessa manhã possa ter aí avivado essa esperança da volta Glória de a Jesus. Deus. Aleluia. Olá, irmãos. Vamos pensar um pouco sobre a ressurreição de Jesus. Ela é o pilar do cristianismo, né? Ela é o elemento basilar de todas as verdades cruciais do cristianismo. Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa esperança. Ela é a garantia da esperança cristã, a prova de que Deus vai cumprir todas as suas promessas, de que os crentes hão de ressurgir no último dia, é a ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia faz questão de deixar isso documentado, né, nos 4 evangelhos. Paulo trata o maior capítulo do Novo Testamento, que é a 1 Coríntios 15, trata da ressurreição de Jesus Cristo, e Paulo trata isso de forma muito plena, mostrando a importância dessa doutrina. Paulo disse que mais de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado, ou seja, Deus preparou uma nuvem, né, uma multidão de testemunha para poder expressar isso. E o cristianismo só cresceu e hoje é uma religião autêntica e viva por causa da realidade da ressurreição de Jesus Cristo. Nós possamos crer e viver o poder da ressurreição de Jesus na nossa vida. E a nossa esperança, irmãos, é no porvir. Aleluia. Mas muitos ficarão pelo caminho. Muitos desistirão.
Os motivos poderão ser inúmeros. Ah, irmãos, mas se nós deixarmos o ativismo, se nós deixarmos as coisas deste mundo nos dominar, prevalecer sobre a vontade de estar com Cristo, nós seremos deixados para trás, irmãos. O toque da trombeta já está por vir. A vinda de Cristo, ela é real e ela já está por vir. Não desista agora. Falta muito pouco. E muitos até podem dizer, porque nós já ouvimos, né? Ah, mas há tanto tempo nós ouvimos falar sobre a volta de Cristo e ele ainda não veio. Irmãos, o que nos consola está aqui na Bíblia, a respeito do futuro. O que nos aguarda é glorioso. O que Deus tem para nós é incomparável. Não existe nada neste mundo que possa se comparar com aquilo que está na glória, com aquilo que está por vir. Mas como Renata bem disse, a glória e o porvir não é para todos. É para aqueles que manterão a sua esperança e a sua fé até o fim. São aqueles que não vão desistir. São aqueles que não serão tomados por doutrinas equivocadas, doutrinas erradas, doutrinas vãs. Irmãos, nós cremos. Desde Gênesis ao Apocalipse, nós cremos do início ao fim. Nós cremos em todas as promessas. A nossa esperança, ela está firmada desde o início até o final. Amém. E essa é uma doutrina, né? Doutrina das últimas coisas, a escatologia, que nós somos salvos em Cristo Jesus e temos essa certeza que nós iremos triunfar com ele, né? Reinar com ele lá na glória. Aleluia. E essa profecia, ela prediz, né, que Jesus, ele reinará e a igreja dele será arrebatada. E os que morreram em Cristo, né, vão ressuscitar, conforme está registrado lá em 1 Tessalonicenses. E só que tem um princípio que nós precisamos cumprir, que é a santidade. Né? A palavra de Deus diz em Hebreus que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Né? Então, é um princípio que nós precisamos estar alertas para estar aguardando esse evento. Esse é um evento que nós aguardamos ansiosamente. Então, vivamos, irmãos, a nossa vida com essa esperança maravilhosa, definida aqui pela palavra de Deus. E nela podemos ancorar a nossa alma. Glória a Deus, Aleluia. Que verdade maravilhosa, né? Poder ter tantas promessas, não foi uma só não. O legado das promessas às quais nós podemos nos abraçar e segurar para suportar esses tempos difíceis, que levou os mártires a não desejar ter uma morte mais fácil, melhor. Eles ansiavam a melhor ressurreição. E aqui eu já entro dizendo que a razão ou o fundamento da doutrina da bem-esperança é justamente a ressurreição de Cristo. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, 16, que se os mortos não ressuscitam, logo Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, porque permanecemos ainda mortos em pecados e delitos. Então, a razão de que nós almejamos e cremos que tudo o que está dito vai se cumprir é que, porque além dele ter nascido como ele disse que nasceria, ter vivido, ter anunciado, ter pregado e ter morrido como foi predito pelos profetas messiânicos, ele também ressuscitou. Então, ao ressuscitar, ele se tornou as primícias destes, e nós, como irmãos do nosso primogênito, também um dia vamos ressuscitar. O Espírito de Deus que trouxe Jesus à vida, um dia também vai nos trazer. Amém. E essa esperança é a maior doutrina que a igreja guarda. A igreja é guardiã da maior revelação, de que Jesus não só salva, batiza com o Espírito Santo, cura, mas ele também leva para o céu. Ele tem, André leu em João 14, e ele começa dizendo,
Antes de dizer para onde ele vai levar, ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, Pai, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Amém. Então Jesus está dizendo para nós essa manhã, aqui, não fiquem turbados com o amanhã. Sobre o amanhã repousa uma glória, há uma promessa que não corre o risco, como a bolsa de valores, como tantas coisas de cair. Há uma promessa que vai se cumprir. É o único livro que Deus vela, pelas que ele vela é a sua palavra, para que nem um tio dessa palavra fique sem cumprimento. Glória a Deus. Amém. Amém. Irmãos, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas Aleluia. nós confiaremos no nome do nosso Deus. Amém. É nisso que está firmada a nossa esperança. Vivemos um tempo, irmãos, no qual as almas estão à deriva nesse turbilhão de acontecimentos da nossa sociedade que às vezes olhamos e só piora. Esses tempos atrás tivemos notícia de um adolescente que deu cabo de sua família por conta de celular. Tivemos também notícia que agora no nosso Código Civil não apenas união entre homens e mulheres são considerados como casais, mas qualquer união estável agora é pelo Código Civil reconhecido como casal. E os valores cada vez mais invertidos. Parece não haver esperança alguma. Pessoas têm confiado suas vidas, seus pensamentos em questões vãs, como, por exemplo, coaches que podem dar uma palavra que pode te fazer sentir empoderado naquele momento, mas que é algo que passa, que vai. Alguém que possa fazer uma programação no seu cérebro, uma programação neurolinguística aí, que pode inculcar algo no seu cérebro que você acha que agora você é feliz, que você acha que agora que tem esperança, que vai vencer, mas isso também acaba. E estamos no limiar da volta de Jesus Cristo, como já foi falado nessa aula de hoje. E você? Onde está a sua esperança? Sua esperança está em carros? Está em cavalos? Está em remédios e ansiolíticos? Ou está no Senhor Jesus Cristo? Ele, neste dia, no tempo que se chama hoje, ele conclama a todos os cansados, a todos os exaustos, que venham a ele e Amém. Depositem sobre ele os seus fardos. Glória a Deus. Então, que nesta manhã haja esperança para cada um de nós. Amém. Amém. E para manter-se, né, firme nessa esperança e não vacilar, nós precisamos olhar só para Jesus, né? Como diz em Hebreus, capítulo 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E firmados nessa esperança, nós poderemos ser fiéis em meio a tantas dificuldades, como a nossa irmã Areta citou, né, agora mesmo. Essas lutas, as adversidades que nos sobrevêm, nós precisamos ter essa fé, olhando para o autor e consumador da fé. Porque somente quem vive em esperança terá sua visão focada em Deus. E assim o nosso futuro está garantido, né? A nossa vida eterna. Mas é preciso fazer uma coisa, é perseverar até o fim. Nós devemos e precisamos perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A nossa esperança, ela está ligada fundamentalmente ao Evangelho de Cristo. Amém. Deixando claro que Jesus é a nossa maior esperança. É através dele que nós teremos acesso à graça. Nós aguardamos ansiosamente e vivemos diariamente a bendita esperança. Aleluia. Glória a Deus, é muito forte. Nós estamos chegando no final dessa aula. E que você, nessa manhã, nem nós aqui fiquemos apenas na teoria. Isso não é apenas uma teoria, mas é algo real que está para acontecer e pode acontecer agora. Nós estamos vivendo um tempo de um ateísmo prático, em que as pessoas têm na boca um evangelho até perfeito, confessional, mas na vida ela se afasta daquilo que ela professa. Então que nós sejamos crentes, como disse Tiago, crentes praticantes,
que amam a palavra, que estão dispostos a fazer as renúncias necessárias para ter acesso a essa promessa. Eu gosto de 1 João 3:3, quando ele diz que essa esperança, aquele que a tem, purifica-se a si mesmo. A esperança da volta de Jesus é capaz de nos santificar. Isso por quê? Porque o carpe diem do crente, ou seja, a expressão viva como se fosse o seu último dia, ela é diferente. O crente, quando ele pensa que pode ser o seu último minuto de vida agora, ou Jesus pode voltar agora, ele chama para si a responsabilidade da santidade. Então, que nós sejamos crentes santos, que nós possamos exalar essa mensagem com poder, que o Espírito Santo visite você aí, como nos visitou aqui nesse estúdio, que você possa ser tocado para a necessidade de mudar a sua vida, ver o que precisa ser acertado na sua casa, na sua família, enquanto ainda resta tempo. O tempo da vida é o tempo de hoje. O tempo da ação de Deus para a nossa vida é hoje. O amanhã não nos pertence. Então, que você possa refletir na sua casa, na sua vida, com a sua família, onde você precisa melhorar, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Amém. Eu tenho uma certeza que trombeta na Bíblia, Números fala, é sinal de convocação. Vivos e mortos ouvirão a trombeta tocar. E nesse momento, você está preparado para subir com a igreja do Senhor? E se nós partirmos agora? Estamos preparados? Essa é a reflexão. O pentecostalismo levou, através do poder do Espírito Santo, essa mensagem com unção, com dons espirituais, com revelação, que testificavam que essa palavra é a verdade. Então, que esse mesmo Espírito visite você, você que nos visita, também possa refletir nessa manhã. É uma graça para nós termos vocês conosco. Que Deus esteja abençoando, né, meninas? Amém. E agora, irmãos, nós vamos para o nosso momento do ofertório, que também é uma forma de adorar ao Senhor. Já está aparecendo para vocês aí o nosso Pix, o nosso PicPay, a nossa conta bancária. Te convidamos também para vir fazer parte dos 1000 valentes. São os 1000 corajosos que vão nos ajudar ofertando para que a gente consiga comprar esse espaço que você está vendo aí já passando aí no vídeo para você. Um espaço para a igreja, que tem um campo, que tem um templo, que tem salas para as crianças. Irmãos, venha nos auxiliar a comprar esse espaço que está no coração do nosso pastor, mas nós sabemos que está no coração da nossa igreja. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui estreando um quadro novo no nosso ofertório, Tesouros da Harpa. Hoje, aqui com a presença do maestro Bruno, da irmã Débora, para louvarmos com os irmãos o hino 300 da harpa, Nossa Esperança. Amém? Jesus sim vem do céu em glória, ele vem ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão, o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glória a Deus. Bem, irmãos, chegamos ao momento do nosso quadro de perguntas e respostas. Eu quero ver vocês interagindo bastante no chat da nossa aula, amém?
Então vamos começar com a nossa primeira pergunta. Podemos dizer que a esperança, do ponto de vista bíblico, letra A, é a certeza de que tudo o que acontece faz parte de um ciclo que se renova. Letra B, é a confiança de que a humanidade aprenderá com os seus erros e a bondade vencerá. Letra C, é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Letra D, é a segurança de que decisões políticas sensatas serão tomadas mediante a pressão popular. Tempo na tela. Se você respondeu letra C, você acertou. Vamos para a segunda questão para ver se vocês estão ligadinhos e aprenderam tudo o que foi dito na lição. Sobre a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, podemos afirmar que, letra A, esta gera grande ansiedade, pois prevê um futuro sombrio de luta do bem contra o mal. Letra B, versa que tudo tem data e hora para acabar e precisamos nos preparar, estocando alimentos e remédios para o apocalipse. Letra C, gera depressão, pois não há esperança para a humanidade pecadora. Letra D, produz alegria e consolo no coração dos que creem, pois diz que aquilo que nos aguarda na eternidade com Cristo é incomparável. Tempo na tela. Se você respondeu letra A, sinto muito, você errou. É letra D. Produz alegria e consolo no coração dos que creem, pois diz que aquilo que nos aguarda na eternidade com Cristo é incomparável. Vamos agora para a terceira pergunta. Que tipo de livro a Bíblia é? Letra A. Um livro ultrapassado, retrógrado, de ideias que precisam ser atualizadas. Letra B. Um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Letra C. Um livro de romance e poesia, mas sem nenhum sentido prático. Letra D. Um livro cheio de enigmas e vocabulário difícil de entender e, portanto, não faz sentido. Qual das alternativas, irmãos? Se você respondeu letra B, bem se vê que você é um crente pentecostal. Um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. E agora vamos à última pergunta. Em resumo, a esperança do crente está: letra A, no arrebatamento da igreja. Letra B, na vida eterna com Cristo. Letra C, no estabelecimento do reino de justiça. Ou letra D, em todas as alternativas acima. Tempo na tela. Se você não respondeu a letra D, vigia, irmão. Você precisa ler mais a Bíblia. Em todas as alternativas anteriores está a esperança do cristão. Amém? E agora vamos para a conclusão da nossa aula. Obrigado pela paciência e até lá! Então vamos encerrar a nossa aula. Agradecemos a participação de todos vocês, dos nossos visitantes, e vamos encerrar com oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos por essa aula, Senhor. Te louvamos porque as verdades que o Senhor um dia colocou no coração de seu povo, da igreja primitiva, ainda arde em nossos corações. Senhor, que nós possamos, ó Deus, guardar as verdades da Tua palavra com todo o nosso ser, com todo o nosso fervor. Que nunca esmoreçamos na fé, Senhor.
Guarda os nossos pés de pecar contra o Senhor. Sim, meu Deus. Que a tua palavra esteja impressa em nossa alma, no nosso DNA se encontre apenas Jesus Cristo, se encontre a esperança de que um dia Ele virá para nos levar para a nossa morada verdadeira, que não é nessa terra, Senhor, que é junto a Ti nas mansões celestiais. Ajuda-nos, Senhor, a sermos arautos como igreja do Senhor, para que mais e mais pessoas se apropriem da viva esperança que é estar na presença do Senhor. Pai, ajuda-nos, ensina-nos a Tua palavra, Senhor, e que nós tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Até mais.